digno de glória, louvor e honra. É o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite, irmão. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Choveu lá? Choveu um pouquinho? Porque deu uma brisa forte aqui. Rapaz do céu. Ainda bem que Deus prometeu já e a gente acredita, né? Que não vai mais ter o dilúvio. Mas às vezes dá medo. Choveu, como diz o ditado, choveu para cachorro beber água em pé. Mas, graças a Deus pela chuva. Alguém teve alguma perca aí? Alguém perdeu alguma coisa? Não? Tudo bem? Amém. Alguma coisinha? Entrou água lá? Bastante água? E a senhora está aqui do mesmo jeito? Glória a Deus. Amém. Pega a tua Bíblia aí. Livro de Isaías, capítulo 41. Fecha os microfones tudo lá para ver se algum microfone, alguma coisa está dando esse barulho aqui. Ou se é o retorno. Aí, ó. Achou. Isaías 41, 10. Primeiro culto de oração do ano de 2023. É aqui que começa. É hoje que começa. Deus falou muito com a gente na nossa campanha dos 12 dias. Ele falou sobre avançar. Ele falou sobre conquistar. Ele falou sobre lutas, falou sobre vitórias. E nós já agora que começamos a caminhada, nós agora que começamos o ano de 2023, começamos agora é para valer. Já está todo mundo agoniado, todo mundo querendo ir para a célula, já fazendo reunião, e conversando, e organizando, e preparando. Quem está viajando, quem não está viajando também, né, já nos pensamentos. Deus já está movimentando, as coisas já estão, as águas já estão em movimento. O milagre vai acontecer, amém? Bora lá? Isaías 41, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Olha aqui, irmão. Já a primeira frasezinha já, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Não temas. Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Rei da glória, fala conosco agora, Pai, através da tua palavra. Ministra em nós e sobre nós. Fala ao nosso coração, meu Deus. Ensina-nos, prepara-nos, capacita-nos para vivermos, Deus, o teu propósito, o teu projeto na nossa vida. Nesta semana, neste dia, neste mês, neste ano. Onde quer que estejamos e qualquer que seja o desafio que o Senhor tem preparado para nós, que nós estejamos, Deus, exercitados pela Tua palavra, aptos, Deus, a realizar a altura da expectativa do Senhor a nosso respeito. No nome de Jesus é que nós oramos a Ti, meu Deus. Amém. Amém? Pode se assentar. Fique bem tranquilo, mas tente não dormir. Uma breve reflexão, uma palavra que Deus semeou no meu coração para essa noite. Daqui a pouquinho a gente orar e buscar a presença de Deus em oração. O tema da mensagem é vencendo o medo. Vencendo o medo. Alguma coisa Deus já falou com a gente ali durante a campanha. Em vários dias. Deus já falou alguma coisa sobre isso, sobre vencer o medo, sobre ir adiante, quando Ele nos chama para avançar, prosseguir para o alvo, continuar. Mas, como também foi falado aqui nesses dias, em especial aí no último domingo, às vezes, o que nos impede de ir adiante, o que nos impede de avançar, muitas vezes o que nos impede de
realizar aquilo que Deus nos deu para fazer, é o medo. Porque, irmão, a vida com Jesus talvez seja a melhor vida que alguém possa querer, talvez. Não sei se cabe esse talvez podemos suprimi-lo, tirar ele. A vida com Jesus é a melhor vida que alguém poderia almejar, desejar e querer. Andar com Jesus é o melhor caminho, porque Ele é o único caminho, Ele mesmo diz, que leva aos céus. É o único caminho de salvação. Portanto, andar com Jesus é a melhor forma de caminhar. Mas andar com Jesus é também andar em um caminho de sobrenatural. O caminho de Cristo, andar com Cristo, é caminhar no sobrenatural. Andar com Jesus, e é por isso que uma das exigências para que nós possamos andar e caminhar com Cristo é a fé. Porque é só a fé que nos faz ser capazes de permanecer andando no sobrenatural. Caminhar com Cristo é fazer coisas ditas como impossíveis. Caminhar com Cristo é fazer o que talvez nunca fizemos, de uma maneira que nunca sonhamos. É ir talvez aonde não imaginamos. É ser levados a lugares que sequer pensamos que existia. A vida com Cristo é uma vida também por isso emocionante. Porque não há um marasmo, há lutas, há vitórias e outras conquistas, e novas coisas e outras coisas, e um reino diferente daquilo que somos acostumados a ver e viver aqui nesta terra. Quando nós passamos a andar e deslumbrar e entender e compreender o reino de Deus revelado em Cristo e através de Jesus e do Espírito Santo, nós começamos a viver de uma forma diferente do resto, fazendo coisas diferentes, acreditando naquilo que era incrível, acreditando naquilo que era impossível. Mas para que nós possamos viver esta vida em Cristo, para que nós possamos viver esta vida sobrenatural, para que nós tenhamos condições de aceitar as propostas de Deus para a nossa vida, as transformações, as revoluções que Ele quer fazer na nossa vida, no nosso coração, no nosso pensamento, a transformação que a Bíblia nos ensina, dizendo: sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos entrar nesta viagem doida que é andar com Jesus. Nós precisamos aprender a vencer o medo, porque a vida com Cristo, a vida em Cristo, ela é incompatível com o medo. Não podemos avançar com medo, não podemos andar em Jesus, não podemos absorver o que Deus tem para nós, se nós formos vencidos pelo medo, ou se formos escravos do medo, ou se cedermos ao medo. Porque o medo, ele traz em nós consequências. Porque se queremos avançar em 2023, irmão, nós precisamos, a primeira coisa, já de início, aprender a vencer o medo. Se nós não aprendemos a vencer o medo, por isso que Jesus diz, em algumas versões, agora tem muitas versões, mas eu aprendi ainda quando adolescente, nós tinha uma versão da Bíblia só, e era aquela mais difícil de entender. Hoje tem Bíblia na linguagem de hoje, na de ontem, na de amanhã, nos dialetos, tem Bíblia para quem quiser, do jeito que quiser. Mas em algumas versões a palavra não temas, lá da minha adolescência, ela aparecia na Bíblia, em algumas versões, 366 vezes. Diziam, né, os nossos professores de escola bíblica, eram 366 vezes, porque era uma vez para cada dia do ano. E aí alguém perguntou: mas por que 366? Por causa do ano bissexto. Tem um ano que tem 366 dias. Deus constantemente, nós podemos ver, constantemente Ele está alertando. Ele está dizendo: não tenha medo, não temas. Aqui Ele diz mais uma vez: eu sou contigo. Ele falou isso para Moisés, Ele falou para Noé, Ele falou para Paulo, Ele falou para os discípulos. Jesus falava, Ele sempre falava: não tenham medo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Constantemente a palavra, a Bíblia, ela tem essa tendência, Deus tem essa tendência de nos alertar contra o medo, de nos chamar a atenção e dizer: não seja vencido pelo medo, vença o medo, porque o medo é uma arma nem do diabo, o medo é uma arma de nós mesmos.
da forma humana, do ser humano. É uma arma que nos impede de sair do natural para entrar no sobrenatural, de sair da capacidade que temos, de sair das condições que temos para avançar e adentrar na dependência de Deus, onde Ele é o provedor, onde Ele é o competente, onde Deus é que faz acontecer. O medo, ele nos lembra da nossa naturalidade. O medo nos lembra das nossas impossibilidades. O medo, ele nos lembra da nossa incompetência. Ele está sempre tentando nos reduzir apenas a simplesmente seres naturais, que vivemos apenas aquilo que é natural. E é por isso que a Bíblia nos ensina, e Deus diz: não tenha medo. Ele está dizendo: não fique escravo, não fique refém daquilo que é aparente, refém daquilo que é natural. Porque o medo, ele tem um poder de paralisar, nos paralisar. Olha aqui, estava lá o gigante Golias falando barbaridades, gritando, um homem forte, um homem grande, um homem poderoso. A sua fama era bem conhecida. Quando diziam que Golias era invencível, não era uma fake news, irmão, era de verdade, o cara era invencível. Muitos e grandes guerreiros foram mortos pela espada de Golias, porque ele era grande, ele era hábil, ele era um homem forte. E quando Golias se apresentou para ser o campeão do povo filisteu, e desafiou que o povo de Deus levantasse um campeão, a Bíblia diz que nenhum dos grandes guerreiros de Deus, e existiam grandes guerreiros no exército de Deus, existiam também homens fortes de batalha, existiam homens habilidosos de batalha no exército de Deus, homens treinados, capacitados, preparados, com suas espadas, com suas armaduras, com seus escudos, homens também de grande valor. Mas todos estes homens, não, embora tivessem os seus valores, embora tivessem as suas armas, embora tivessem as suas armaduras, embora fossem homens alistados no exército do Deus vivo, como disse Davi, eles não tiveram coragem de descer no vale. O medo paralisou aqueles homens. Eles olharam para Golias e olharam para si mesmos, e o medo disse: você não pode. Eles olharam para Golias e olharam para a sua espada e o medo disse: a espada dele é maior, a lança dele é pesada. Olha, a Bíblia, o escritor, quando ele vai falar da história, ele conta os detalhes para mostrar como Golias era um guerreiro poderoso, como Golias era alguém invencível. Naturalmente nenhum homem poderia vencer Golias, naturalmente nenhum guerreiro poderia vencer aquele homem. Então o medo fez com que eles permanecessem no natural, escravos, reféns do medo, relembrando que eles eram incompatíveis para vencer aquela batalha. O medo lembrava a eles que eles não tinham condições de ir adiante. O medo fazia-os acreditar que se eles descessem ao vale, eles seriam derrotados. Mas então Deus levanta Davi. Davi não teve medo. O exército não venceu o medo, mas Davi, vencendo o medo pela fé, ele também venceu o gigante. O que venceu o gigante foi a fé. Só porque Davi não teve medo. Qualquer um daqueles soldados, homens de Deus, fiéis a Deus, guerreiros do Senhor, qualquer um daqueles homens valentes de Deus que lutavam pelo exército do Senhor, qualquer um daqueles homens que descessem ao vale seriam vencedores. Eles não foram vencedores porque eles não conseguiram vencer o medo. Não venceram o gigante porque não conseguiram vencer o medo. Antes mesmo de vencer o gigante, era preciso vencer a si mesmo, vencer a sua incapacidade, vencer o medo de não ser possível, vencer o medo do sobrenatural, acreditar e confiar em Deus. Então o medo nos paralisa. O medo não nos deixa avançar, não nos deixa acreditar. O medo não nos deixa entrar em algumas batalhas, preste atenção. Ele não nos deixa entrar em algumas batalhas porque nós temos medo. Ele não deixa entrar em algumas guerras, em algumas lutas porque nós temos medo. Hoje não existe mais o Golias, mas existe o inferno, existem os demônios. Quanta gente tem medo dos capetas, tem medo do capeta, tem medo do inferno, tem medo de Satanás,
tem medo. Eu já vi gente falar assim: pastor, eu não vou entrar, porque se eu entrar nesse negócio, daí o inimigo se levanta. Irmão, tem medo do diabo? Tem medo do diabo? Jesus venceu. A Bíblia diz que os demônios temem e tremem na presença de Deus. E Jesus disse: no meu nome expulsarão os demônios. Pega a pedrinha, pega a funda e desce para o vale, o gigante vai tombar. Temos medo de aceitar a proposta de Deus, o chamado de Deus. Então Deus tem que levantar Davi, paralisados pelo o grande exército de Deus. E é por isso que Davi ficou indignado. Quando ele chegou lá, ele viu aquela cena, ele ficou indignado. Ele disse: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não bastasse apenas ser homens bons de guerra, homens valentes, homens preparados, eles eram o exército do Deus vivo. Mas o medo, irmão, o medo paralisou aqueles homens. Quantos estão paralisados pelo medo? Não aceitam as propostas de Deus, têm medo de avançar, têm medo de deixar, têm medo de correr o risco, têm medo de se expor, paralisados pelo medo. A segunda consequência do medo que nós precisamos vencer é o fracasso. Olha aqui, de repente, Jesus manda os discípulos irem na frente, eles entram no barco e Jesus fica na terra e depois vem a tempestade. Você já sabe a história. No meio da tempestade, Jesus aparece, os discípulos ficam com medo, já morrendo de medo. É um fantasma, e Jesus disse: não tenha medo, sou eu, não tenha medo. Apenas um homem venceu o medo daquele tempo, e foi Pedro, porque Pedro disse: se é o Senhor, então me manda ir ter contigo. E ele desceu do barco, você já ouviu essa história? E começou a caminhar por sobre as ondas, mas em um determinado tempo, porque Pedro começou a olhar para as ondas e começou a sentir o vento. Olha aqui, irmão, eu gosto muito dessa parte aí. A Bíblia diz que Pedro começou a sentir o vento. Quer dizer, ele estava insensível antes. Quando ele estava no barco, ele não sentia o vento. Quando ele estava no começo, ele não estava sentindo. Claro que estava, o vento pegava no seu rosto. Ele sentia o vento, ele sabia que estava ventando, mas tem momentos que a gente presta atenção demais na adversidade. Presta atenção demais no que está acontecendo. Presta atenção demais naquilo que Deus está nos levando a fazer. A Bíblia diz que Pedro começou a dar uma atenção demasiada ao vento. Começou a dar atenção demasiada às ondas. E porque ele viu que as ondas eram altas, e porque ele sentiu que o vento era forte, e porque ele olhou o mar e disse: o que eu estou fazendo nunca ninguém fez. Isso é algo difícil, é perigoso. Então, porque ele teve medo, ele começou a afundar. Fracasso. Estava tudo indo bem, estava tudo dando certo. Pedro estava vencendo, caminhando em triunfo de vitória. Ele já tinha vencido a primeira etapa, ele já tinha descido do barco, ele já estava andando, ele já tinha vencido o vento, ele já tinha vencido as ondas, ele já estava caminhando em direção a Cristo. Mas de repente, porque ele deu atenção demasiada, o medo apareceu, o medo cresceu. E porque ele teve medo, então ele começou a fracassar. Porque ele teve medo, a fé foi esgotada. E ele começou a olhar em volta, então ele fracassou por causa do medo. Mas olha aqui, irmão, o medo às vezes pode nos levar ao fracasso. O medo às vezes de que não vamos suportar. O medo de que não vamos conseguir. O medo de que talvez as coisas estão fugindo do nosso controle. Porque o que fez Pedro sentir medo? Ele olhou em volta, ele disse: aqui eu não controlo nada. Aqui eu dependo totalmente de Deus, eu não tenho como fugir, não tenho como nadar, não tenho onde me agarrar, não posso voltar atrás. Ele não tinha controle nenhum da situação, estava totalmente dependente daquilo que Jesus estava fazendo com ele. E esta dependência demasiada de Cristo, dependência demasiada do que Jesus estava fazendo, o levou a sentir medo, e o medo o levou ao fracasso. Um homem que estava caminhando em triunfo de vitória. Um homem que estava fazendo coisas extraordinárias. Um homem que estava fazendo o que nunca ninguém fez. Porque ele teve medo, o medo o levou a fracassar. Ele começou a afundar, a Bíblia diz. Mas mesmo em meio ao fracasso,
Pedro aceitou a proposta de Cristo de voltar a andar sobre as águas, e agora seguro pelas mãos do próprio Cristo. Ao vencer a frustração de um fracasso, Pedro também superou o medo. Para vencer o medo de um fracasso, uma frustração. A frustração, ou melhor, o medo que ele sentiu o levou a fracassar, mas mesmo sabendo que estava fracassando, Pedro conseguiu, em meio ao desespero, em meio ao fracasso, em meio às coisas que começaram a dar errado, no meio da tempestade, ele se lembrou de Cristo e ele gritou e chamou a Cristo, e Cristo veio e socorreu, e mais uma vez o levou a andar por sobre o mar, porque quando ele chamou e Jesus veio, o medo se dissipou. Quando ele chamou e Jesus pegou na sua mão, então ele teve coragem mais uma vez, ele sentiu a força, ele sentiu Jesus o trazendo de volta para cima, e quando ele sentiu o agir de Deus na vida dele, quando ele sentiu Jesus pegando na sua mão, então o medo se dissipou, porque onde Jesus está não tem espaço para o medo. Ele simplesmente clamou, ele simplesmente chamou a Jesus, mesmo enquanto ele fracassava, mesmo enquanto ele afundava, mesmo enquanto ele colhia os frutos do seu medo, mesmo enquanto ele colhia os frutos do seu pavor, em meio ao medo, ele clamou a Cristo, e Jesus chegou, e o medo foi embora, e ele pôde ser levantado mais uma vez, e agora de mãos dadas com Jesus. Eu sei lá, irmão, com que força que ele apertou a mão de Jesus, mas acho que ele pegou bem firme daí, né? Imagina, irmão, pega na mão de Jesus, mas pega bem firme. E ele começou a caminhar mais uma vez por sobre o mar. E Jesus o levou seguro até o barco. E o mar se acalmou e o vento parou. Vencer o medo, para depois vencer a tempestade. Vencer o medo, vencendo a frustração, com Jesus do lado. E a terceira consequência do medo chama-se fuga. Os discípulos, olha aqui, os discípulos viveram os melhores momentos da sua vida até ali, quando Jesus começou a fazer os milagres. Quando Jesus começou o seu ministério, começou a chamar os discípulos, e eles começaram a andar com Jesus, e coisas extraordinárias começaram a acontecer, e milagres começaram a acontecer. De repente os mortos ressuscitavam, de repente os leprosos eram curados, cegos e começavam a enxergar. Agora parecia que não existia mais impossível, não havia mais impossibilidade nenhuma, tudo é possível, Jesus está aqui, nós estamos vivendo algo extraordinário. E era demais, era eu acredito todos os dias, uma expectativa. O que será que vai acontecer hoje? O que será que Jesus vai fazer hoje? Que milagre nós vamos ver no dia de hoje? Porque todos os dias Jesus fazia milagres. Um clima, talvez nesses 2 ou 3 anos que eles viveram, um clima de poder, de superação, de não ter nada mais que possa nos parar. Quem poderá nos parar? O que poderá nos frear? Eles viam Jesus orando e os anjos desciam para servir a Jesus. Eles diziam: não tem para ninguém, não tem mais nada. Mas então Jesus foi cumprir a sua parte e foi para a cruz. Enquanto Jesus estava na cruz, os discípulos foram procurados, e a Bíblia diz que eles fugiram porque eles tiveram medo. Olha aqui, irmão. Alguns dias atrás, horas atrás, eles eram os discípulos de Cristo, onde não havia mais nada impossível. Os discípulos de Cristo que esperavam e acreditavam que algo extraordinário começou e não acabaria mais. Mas talvez por não compreender, é claro, não entenderam nada do que Jesus falou, do que Jesus pregou, porque Jesus anunciou tudo antes. Pela falta de conhecimento, por falta de prestar atenção naquilo que Jesus dizia, eles tinham as suas próprias expectativas, e quando os homens vieram, eles tiveram medo. Pedro negou Jesus 3 vezes numa noite só, e os outros discípulos, cada um voltou a fazer o que fazia antes. Quando os discípulos tiveram medo, então eles deixaram o seu chamado. Porque eles tiveram medo, eles fugiram. Porque eles tiveram medo e eles ousaram pensar que Jesus os tinha abandonado.
Eles ousaram pensar que o projeto de Deus tinha fracassado. Eles ousaram pensar que a proposta de Deus tinha parado. Eles ousaram pensar que o projeto dos céus tinha dado errado. Então eles resolveram cada um voltar para as suas atividades. Mas quando Jesus novamente apareceu, falando para eles, dizendo que o propósito permanecia, então o medo se esvaiu. Então o medo foi embora e eles voltaram e deixaram de fugir. E então entregaram-se corajosamente às dificuldades, às agruras do chamado. Então quando eles voltaram e eles venceram o medo, quando eles perceberam e entenderam e compreenderam, porque às vezes para nós vencermos o medo, nós precisamos compreender o chamado de Cristo para a nossa vida. Olha aqui, irmão, sabe por que Pedro negou Jesus? Porque ele teve medo da morte. Mas depois que Jesus veio e disse: Pedro, você me ama, apacenta os meus cordeiros, o medo foi embora. Então ele subiu e ele pregava, e ele não temia mais a morte, porque agora ele sabia bem o que estava fazendo, para quem estava fazendo, por quem estava fazendo e o porquê ele estava fazendo. E é só quando Pedro e os discípulos venceram o medo da morte, venceram o medo das prisões, só quando eles venceram o medo de perder, venceram o medo de entregar-se, venceram o medo de tirar de si mesmo para oferecer a Deus e a Cristo, só quando o medo foi embora é que Deus realizou coisas extraordinárias na vida daqueles homens. Não era compatível com o medo. O que Deus queria fazer, a igreja que Ele queria formar, o que Ele ia construir, começava com aqueles discípulos, não era compatível com o medo. E quando eles venceram o medo, então o Espírito Santo veio. Então eles fizeram coisas extraordinárias e maiores até do que quando estavam com Jesus, a ponto de muitos entregarem a sua própria vida pelo Evangelho de Cristo. Irmão, viver com Jesus é a melhor vida que alguém pode escolher ter. O chamado de Cristo é o melhor chamado. Eu falei domingo sobre propósitos. O melhor propósito que alguém pode aceitar e entregar a sua vida nessa terra é o propósito eterno dos céus. Não há outra coisa. Não há ideologia, não há filosofia, não há nada mais importante, nada mais digno, nada melhor do que viver a vida com Jesus, aceitar o chamado, viver um ministério. Não há nada nesta terra. Mas a vida com Jesus, o chamado aqui, não é compatível com o medo. Deus não age com o medo. Deus não trabalha com o medo. E essa dificuldade é nossa. Esse é um desafio próprio nosso. Porque o medo está dizendo para nós, ele sempre nos lembra da nossa incapacidade. O medo, ele se alimenta da nossa imperfeição. O medo se alimenta da nossa limitação, porque sim, nós somos limitados. Mas quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, Ele nos convida a abandonar o medo. Porque com Jesus nós precisamos sempre sair do natural e entrar no sobrenatural. E lá no sobrenatural o medo não entra. Lá no sobrenatural o medo, ele morre. Ele não sobrevive. Deus está nos chamando em 2023 para avançar. Ele diz: prosseguindo para o alvo. Mas prosseguir, irmão, é incompatível com o medo. E é por isso que Ele nos diz aqui, lá desde Isaías, Ele fala para o seu povo, do qual nós somos parte através de Cristo, enxertados na videira, através de Jesus. Ele diz aqui: não temas, porque eu sou contigo. Se você começar a afundar, eu sou contigo. Se o gigante começar a bradar, eu sou contigo. Se os homens te perseguirem, se a morte estiver perto, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. E eu te sustento com a destra da minha justiça. Vencendo o medo. Não temas, não temas.
Deus, Ele diz: eu sou contigo. Fica em pé.